Olá, bem-vindos à nossa quarta aula, tá? Hoje o nosso tópico é sobre a ortografia. A ortografia é parte da gramática que ensina a escrever corretamente as palavras. Por exemplo, aqui temos a palavra exceção, tá? O jeito correto de se escrever é com C cedilha, ok? Então, exceção com 2 S's é errado, ok? E exceção com a cedilha, que é o certo. Então, vamos para a nossa próxima aula, ok? Vou mostrar para vocês o emprego de certas letras, tá? Por exemplo, aqui o EZA e o EZ. Quando é que se usa? A gente faz o uso dessas letras aqui quando a gente quer trocar de um adjetivo para substantivo. A gente quer fazer a troca. Ó, grande é um adjetivo, pois é uma característica de alguém ou de algo. Então, quando a gente faz a troca de um adjetivo para um substantivo, a gente usa EZA ou EZ. Ó, mais uma vez, belo é um adjetivo, tá? É um adjetivo. E a gente quer fazer a troca de um adjetivo para um substantivo. E nesta troca também se escreve com EZA, ou aqui EIZ, né? De pálido, que também é um adjetivo, e nós vamos trocar ele para um substantivo. Então, tem que se escrever com E e Z, tá? No caso aqui, quando é com S, é quando você quer trocar uma palavra no masculino para o feminino. Ó, Duque, por ser uma palavra no masculino, né? E a gente quer escrever ela pro feminino, então se usa ESA, tá? Quando é de adjetivo para substantivo, é o uso com Z. Quando você quer trocar uma palavra do masculino para o feminino, é com S, tá? A mesma coisa aqui com Isa, ó. Poeta, que é uma palavra no masculino, e a gente quer trocar ela para o feminino, então fica poetisa, o ISA, ok? Ó, usa-se S quando quando a palavra não se enquadra nessas regras. Você não quer nem trocar um adjetivo para um substantivo e nem é de masculino para feminino. Então, você usa S, ok? Ó, por exemplo, a palavra surpresa, empresa e mesa. Não é uma troca de substantivo, de adjetivo para substantivo e nem de masculino para feminino. Então, você usa a letra S, tá? Ó, para a gente usar o sufixo IZA, a gente usa em verbos derivados de nome. Por exemplo, cristal. Para fazermos, né, tornar um sufixo, a gente precisa colocar o IZAR, tá? Que daí muda para cristalizar. Por exemplo, aqui, ameno, muda para amenizar com o IZAR, tá? Quando queremos colocar o sufixo na palavra, a gente usa, tá, o S. Quando a gente quer usar esses sufixos aqui, a gente escreve com S, tá? Ó, a palavra dengo, né? Dengo. Quando a gente quer colocar esse sufixo aqui a mais, a palavra tem que ficar com S, tá? Nunca com Z. Mesma coisa, neurose. Palavra neuro, a gente quer colocar o sufixo OSE, então é sempre com S, tá? E as palavras que começam com me, sempre tem que usar o X e não o SH, tá? Todas as palavras que iniciam com M e E, é obrigatório usar o X e não o SH, o CH, como mexer, mexilhão e México. Todas começam com ME, então, obrigatoriamente, elas precisam ser escritas com X e não com CH. Vou mostrar para vocês agora a semântica, tá? Ó, semântica é parte da gramática que estuda a significação das palavras, tá?
Vamos, por exemplo, aqui, temos também, né, a sinonímia, que é característica de determinadas palavras assumirem, num dado contexto, significação semelhante, tá? Dá pra gente, para decorar com mais facilidade, né, e aprender, dá pra gente pensar em sinonímia como sinônimo, tá? Vamos botar aqui exemplo. Branco, o sinônimo de branco é alvo, tá? Então, sinônima é sempre sinônimo, né? Então, quando você tem uma palavra forte, o sinônimo de forte é uma pessoa robusta e de longo é comprido. Então, a sinonímia, sempre podemos pensar nela como sinônimos, tá? Já a antonímia são palavras com sentido oposto. Podemos, né, também imaginar como sempre antônimos, com coisas opostas. Por exemplo, aqui, alto, a palavra oposta de alto é baixo, de cedo é tarde e de gordo é magro, né? O que é o contrário de gordo? É uma pessoa magra. Então, a antonímia podemos ver como sempre sentidos opostos e a sinonímia como sentidos sinônimos, tá? São semelhantes. A homonímia é uma propriedade do que é homônimo, ou seja, que possui a mesma grafia ou a mesma pronúncia, e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Temos nela os homófonos, que são a mesma pronúncia, porém grafia diferente, tá? Ó, sessão e sessão, a pronúncia é idêntica, porém a escrita é diferente, tá? Cela para cela também é a mesma pronúncia, porém escritas diferentes. Temos os homógrafos, que são a mesma grafia, porém de pronúncias diferentes, que nem acordos. Dá para fazer um S aqui para ficar mais fácil. Acordos e acordo. Aqui é um verbo, tá? De acordar. Acordos e acordo. São a mesma grafia, porém com pronúncias diferentes, tá? Ó, reis e réis. A não ser o acento aqui, o restante é correto. É tudo semelhante, tá? E temos os perfeitos, que é a junção tanto dos homófonos e os homógrafos. É a junção dos dois, tá? Que são a escrita e a pronúncia são idênticas, tá? O que muda é que um é verbo e o outro é adjetivo. Então, vamos de novo. A sinonímia são palavras sinônimas. As antonímias são palavras opostas. Dentro da homonímia, temos os homófonos, que são a mesma pronúncia, com grafias diferentes. Os homógrafos, que são mesma grafia, com pronúncia diferente. E os perfeitos, que é a junção desses dois, que tanto a escrita quanto a pronúncia são iguais, tá? Temos também a paronímia, que são propriedade do que é paranônimo, isto é, são muito parecidos. Eles não possuem nem a pronúncia igual e nem a grafia, tá? Ó, não são idênticos na escrita e também nem são na pronúncia, né? Eminente e iminente. Então, também tem significados diferentes. Ó, descrição e descrição. São diferentes na pronúncia e diferentes também na escrita, tá? Ó, e a polissemia são características de certas palavras assumirem significados diferentes. Por exemplo, paixão. Vamos usar aqui a palavra paixão. Dependendo da situação, né? Ela é vista como um sofrimento, como um sentimento imoderado, como um amor violento, tá? Então, isso é a polissemia. São palavras assumirem significações diferentes. Temos também dentro da semântica a conotação, que é um sentido especial que adquire um termo, tá? É um sentido figurado. Por exemplo, esta menina é uma flor. A flor, neste caso aqui, ela tá com um sentido figurado, não é exatamente, né? Não é literal. Então, a conotação é uma palavra que a gente usa no sentido figurado. Já a denotação
é exatamente a palavra no seu sentido literal. A flor é perfumada. Nesse caso aqui, estamos falando literalmente de uma flor, né? Então, ó, vamos novamente. Conotação é uma palavra que a gente usa no sentido figurado, e a denotação é a palavra que a gente usa no sentido literal, tá bom?